Se você é uma pessoa que investe em criptomoedas, porém não sabe o momento certo de comprar ou vender um ativo, seja Bitcoin, Ethereum, Chainlink ou qualquer outra altcoin, esse vídeo aqui é especialmente para você. Eu fiz ele especialmente para você. Por quê? Recentemente aqui no canal, um inscrito me mandou uma mensagem dizendo que ele comprou criptomoedas, comprou um altcoin, porém ele comprou no topo e está tendo que ver o capital dele derreter, despencar, e ele não sabe o que ele faz. Ele me perguntou assim, será que eu tenho que vender agora? Será que o mercado vai voltar a subir? O que eu faço? Qual é a sua opinião? E galera, o seguinte, o que eu tenho a dizer para vocês? Esse mercado de criptomoeda, ele é muito bom, porém você tem que estudar, você tem que saber o que você está comprando. Você tem que entender o momento de comprar ou vender o ativo. São coisas muito diferentes você pegar, vender num curto prazo e querer um retorno rápido do longo prazo. São coisas bem diferentes. É muito diferente você pegar, comprar, fazer trade, vender no curto prazo. Qual é o seu objetivo, entendeu? Você precisa ter isso muito claro na sua mente. O longo prazo sempre é o melhor caminho, porém, desde que você invista em um ativo de forma consciente, sabendo o que você está comprando, se o ativo tem fundamentos. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês ferramentas para você mesmo analisar se está no momento bom ou não de comprar sua criptomoeda. Você tem que saber o momento certo, você não pode ficar indo pela dica de alguém, principalmente de qualquer youtuber que você vê por aí. Tem muita gente que fica indicando criptomoedas só para fazer o preço subir. Esse mercado de cripto é fácil de ser manipulado. Então assista esse vídeo aqui completo, porque eu vou estar mostrando para vocês ferramentas para você mesmo tomar suas decisões e saber a hora certa de comprar ou vender, para você parar de ficar comprando criptomoeda no topo e tendo que ver seu capital derreter, beleza? Vamos lá então. Então galera, ó, eu tô aqui no gráfico, esse aqui é o gráfico do TradingView, é uma ferramenta que eu utilizo aqui, ó, vou deixar aqui, depois eu deixo o link na descrição também, tá bom? Mas esse site aqui, TradingView, ele é uma ferramenta gratuita, onde você pode estar utilizando para poder fazer uma análise do que o preço está fazendo, do criptoativo que você quiser. Por exemplo aqui, agora eu estou no gráfico do Bitcoin, mas vamos supor que você compra Ethereum, ó, coloca ETH, você vai poder colocar aqui. Aqui você tem onde está a corretora que ele está sendo, onde o preço está, né? Você consegue observar aqui também, ó, pela Binance, pela Bitstamp e aí entre outras aqui. Eu vou aqui direto pela Binance, né, que é a mais conhecida aí. E veja só, aqui você consegue observar o que o preço está fazendo. Você consegue analisar as velas, né? E isso já é um ponto muito bom. Por exemplo, ó, fica calmo, tá? Que eu vou explicar para vocês o que é esse monte de linha aqui. Essas aqui são as minhas análises, tá? E eu vou estar explicando para vocês como eu uso essa ferramenta para poder saber se eu estou comprando no momento certo, se eu estou comprando no momento errado, o que eu faço, se eu estou comprando topo, se eu estou comprando fundo, se é uma tendência de alta ou não. Aqui agora eu estou mostrando para vocês. Vamos supor, Chainlink. Aqui, lógico, eu estou falando algumas altcoins, principalmente altcoins que eu gosto de acompanhar e gosto de estar investindo, tá? Então, olha só como é uma ferramenta muito completa e gratuita, né? Isso que ajuda demais. Aqui você vai conseguir encontrar qualquer altcoin que você está querendo comprar, que você está investindo, enfim, o que você precisar você vai encontrar aqui. Vamos, pessoal, começar então pelo gráfico do Bitcoin aqui, ó. Eu vou entrar aqui no Bitcoin, vou ir de novo pela Binance, e o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, ó. Primeira coisa, vamos analisar aqui o seguinte, ó. Cada vela que você vê, esse aqui, ó, cada candle, né, tem o verde e o vermelho. O verde é quando o dia fechou positivo e o vermelho quando fechou negativo. O que eu analiso aqui, pessoal? Vocês vão ver que esse price action é muito bom, é muito poderoso, tá? E vai estar ajudando vocês aqui a entender quando é topo, quando é fundo. Aqui você vai ter uma opção aqui, ó, de indicadores, tá vendo? Eu posso clicar aqui para baixo, que eu já favoritei o indicador divergente RSI, a média móvel exponencial e o Super Trend. Eu vou estar mostrando essas três ferramentas para vocês aqui, beleza? Então vamos lá. Poxa, quando você clicar nela, normalmente aqui, ó, tá indicadores, métricas, estratégias. Quando você clicar nessa barra, você vai poder aqui tá os indicadores. O seu vai estar limpo aí, tá bom? Aí aqui você pega e você vai colocar média, pode só colocar média, ele vai aparecer média móvel exponencial para vocês. Aí você seleciona ele. O meu já está até selecionadinho aqui, vai ficar com essa estrela aqui de favorito, beleza? O segundo, mesma coisa, ó, RSI, indicador divergente. Seleciona ele também e favorita, pode ir sem medo. E o terceiro, Super Trend, ele já aparece aqui também, beleza? Selecionou esses três, elas já vão ficar aqui nos indicadores, tá? Você pode abaixar aqui, pode ver que já ficam indicados como favoritos. Aí beleza, vamos lá. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Essa linha azul aqui que vocês estão vendo, ela é chamada da média 8. O que acontece? O que ela me diz?
ela mostra o que o preço está fazendo, qual é a referência do preço nas últimas 8 semanas. É por isso que ela tá vendo que ela fica meio que acompanhando o preço, mas na verdade ela sempre fica um pouquinho atrás do preço. Pode ver aqui, ó, por exemplo, que essa semana ainda não fechou. Então ela está um pouquinho atrás do preço, indicando para mim em que momento que o preço está ou positivo ou negativo. O que eu analiso nela aqui? Eu pego essa média 8, ó, olha só para vocês verem como é simples de poder saber. Eu vou voltar um pouquinho mais aqui no tempo, ó, e o que acontece aqui? Veja só, quando a linha ela está meio que indefinida, pode observar assim, o preço desce, sobe, meio que costura ela, a gente está num momento que é chamado de momento de lateralidade. O que acontece? O mercado ele fica subindo, descendo. Então você fica no momento de lateralidade. O preço não sobe, mas também não cai. Ele fica num canal. Se a gente traçar mais uma linha aqui, ó, vamos pegar aqui nessa região aqui, por exemplo, ó. Vamos deixar ela aqui na cor. Deixa eu clicar aqui. Eu vou deixar ela numa cor amarela, tá? Para ficar mais visível aqui. Percebe que essa linha aqui, ele forma um canal? O preço fica dentro dessa linha. E o que ele faz? Pode ver, ele sobe, bate resistência, retorna, resistência, fica próximo de um suporte, bate de novo resistência e chega num suporte de novo. Então ele fica aqui dentro desse canal sem definição. E onde está a mágica dessa média de 8? Quando o preço começa a distanciar, ou melhor, quando o preço vem abaixo, rompe ela e ele retorna e começa a utilizar a média como um suporte, ele começa a querer descolar, esse aqui é o ponto-chave. O que é isso aqui? Isso aqui caracteriza para a gente um pivô de alta. Quando ele descola da média 8, você pode ver que ele começa a distanciar. Quanto mais ele vai distanciando da média 8, é um momento que você aproveita para surfar a onda. Porém, vejam só, aqui ele veio, retornou, começou a usar ela de suporte, subiu novamente e veio a perder ela. Quando acontece dele perder a média de 8, a gente tem que ficar bem ligado, porque isso sinaliza para a gente que o mercado está mais vendedor. Então você já tem que analisar, poxa, como que está vindo o preço? O que o preço está fazendo? Como é que o mercado está reagindo a isso? Pode ver que quando ele descola, mas fica tentando romper ela, ele tenta 1, 2, 3 vezes, na quarta vez ele rompe de novo. O que eu faria nesses casos, tá? Se você é como eu, sim, que gosta de fazer position trade, o que eu faria aqui, ó? A partir do momento que o preço começa a bater em cima da média de 8 e ele perde a média de 8, para mim caracteriza a venda, porque o mercado está mais vendedor. Quando tem o rompimento dessa média de 8 e o preço começa a descolar, é compra. E toda vez que ele começa a distanciar da linha, o que você faz? Você só surfa. Pode ver, normalmente ele vai retestar a linha e vai descolar novamente. Vai retestar a linha e descolar novamente. Tá vendo que aqui, esse momento que estamos vivendo agora, o momento que o mercado está hoje, está muito semelhante a esse momento aqui, ó, onde ele brigou, perdeu a média de 8. Pode ver, aqui ele já está fazendo isso de novo, ó. Aqui, o que a gente fez? Ó, a gente estava vindo bem, né? Vindo descolando dela, ganhando valorização. Aqui ele começou, tocou nela, deu mais uma valorização. Porém, ele perdeu ela no primeiro momento, rompeu ela de novo, mas não teve força para romper esse topo superior. Então, o que ele está fazendo? Ele está perdendo ela mais uma vez. Só que, ó, e agora tá bem feio. Ele começou, tocou nela, deu mais uma valorização. Porém, ele perdeu ela no primeiro momento e agora está ficando mais feio, porque em 5 dias, nós temos praticamente 5 dias de queda. Foi falhas essas recuperações que teve aqui no meio do caminho. Então aqui caracteriza mais um momento que, se você tiver comprado lá atrás, você pode esperar mais um pouco. Mas se você está entrando no mercado agora, hoje, não é um bom momento, porque normalmente você vai ficar preso em alguma altcoin. Você tem que analisar o quê? Se o Bitcoin não está vindo bem, as altcoins vão pior ainda. O Bitcoin é o seu principal termômetro para você saber se o mercado cripto está saudável ou não. Lógico, tem notícias, tem mais coisas, sim. Porém, para você ter análise direta do gráfico, este aqui é um indicador muito importante e poderoso. Outra coisa que você precisa saber, muito importante, mais uma ferramenta. Você sabe o que é uma tendência? Uma tendência, você precisa saber se o mercado está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Olha só, eu vou pegar uma seta aqui para poder explicar melhor para vocês. Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos aplicar aqui uma cor diferente, ó. Deixar o amarelo para ficar mais visível aqui, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, olha só pessoal, quando o preço faz esse tipo de movimento, ó, topo mais alto, fundo,
topo mais alto, recuperou, ó, topinho, voltou, topo mais alto, fundo. Isso aqui, galera, caracteriza pra gente um movimento de tendência de alta. Por exemplo, aqui logo a gente tem uma reversão, ó. Quando a seta sobe e começa a não ter mais resistência, o preço não consegue superar o topo anterior, a gente tem uma tendência de baixa. Vejam só, aqui eu tenho fundo, topo mais alto que o anterior. Vejam só, aqui eu tenho fundo, topo, fundo, topo. Tá vendo que sempre eu tenho um fundo e um topo mais alto que o anterior? Quando eu tenho fundo e topo mais alto que o anterior, eu estou numa tendência de alta. Isso quer dizer o quê? Que o mercado favorece a compra. Você está sendo favorecido nesse momento. Só que percebe assim, quando você tem um topo mais baixo que o anterior, já é um sinal de alerta. Aqui nesse caso, o topo conseguiu retestar essa resistência. Porém, logo ele já veio entregando queda. Então, olha só para vocês verem. Aqui você tem topo, fundo, topo mais baixo que o anterior, fundo, topo mais baixo que o anterior, fundo. Caracteriza uma tendência de baixa. Quando o preço está saudável e o mercado está entregando lucro, a média fica abaixo e o preço descola dela. Quando você tem essa reversão, onde a média fica acima e o preço fica batendo cabeça que não consegue superar ela, você tem uma tendência de baixa, onde o mercado está pegando dinheiro, ele não está entregando lucro. E aqui você consegue ver mais uma reversão, ó. Olha para você ver como é que é. Aqui ele fez fundo, certo? Então, novamente, ó, veio, rasgou a média de 8, você consegue, é um bom momento de compra. E aqui ele fez, ó, topo, fundo, topo mais alto, fundo, topo mais alto, fundo, retestando a média de 8. Ele tocou na média de 8, ainda está tranquilo, ó, porque ele pode vir, retestá-la de novo e continuar na tendência de alta. Então aqui você consegue entender, você consegue enxergar se você está no momento de compra ou de venda. Ou ainda mais, de não colocar o seu dinheiro nesse mercado. Aqui agora, ó, mais uma vez, avisando vocês, ó, o mercado agora acabou de fazer um fundo. O topo, olha só, topo mais baixo que o topo anterior. Ele está perdendo a média, ele está rasgando a média de forma negativa. Isso aqui caracteriza para a gente que o momento de entrar não seria muito bom, a menos, é claro, se você for investir num longo prazo, pessoal. Percebe que você consegue, com análise técnica, você consegue entender se é um momento bom para comprar ou vender? E olha só, outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o RSI. Esse RSI, como que você vai enxergar ele? Aqui, imagina que esses 50 pontos aqui, onde está 50, aqui é o 50,0, tá? Não consigo parar bem em cima, mas essa linha aqui do meio representa os 50. Quando o preço está sobre essa linha, você tem um mercado lateral. Quando o preço começa a despontar lá para áreas acima da linha de 70, vai lá para 75, 80, aqui indica para a gente que o preço está sobrevendido. Então o mercado vai entregando alta. Quando o preço chega próximo dessas linhas aqui de 30, aqui 40, né, nessa média aqui, ele mostra para a gente que o preço está ficando sobrevendido. Ele está chegando em valores muito, muito baratos. Por exemplo, olha só para vocês verem, nesse momento aqui que o preço estava caindo muito, olha como ele estava lá. Ele estava lá embaixo, ó, sobrevendido. E ele dá sinais para a gente de compra. Bull, tá vendo? Se você tivesse usado só essa ferramenta e comprado nesse momento, você teria pegado toda essa valorização do preço. Aqui novamente, ó, toda vez que ele está mais para o lado de negativo, mais para o lado inferior da ferramenta, é momento de compra. Quando ele está mais para cima da ferramenta, acima dessa linha de 70, é momento de venda. Pode ver que o preço indica, ó, bear, quer dizer o quê? Urso, né? Olha só, momento do mercado entregar baixa. Isso realmente acontece, você consegue analisar ele e observa o que o preço faz. Porém, não adianta você pesquisar ele sozinho, tá? Porque toda a ferramenta ela sempre fica atrasada em relação ao preço. Porém, você consegue sim analisar e identificar o que o mercado vai fazer. E agora eu quero mostrar a terceira ferramenta que eu prometi para vocês, ó. Vamos aqui nos indicadores, né? Aqui no TradingView você vai ter que pegar, tá? E vai ter que escolher uma ferramenta, porque você só pode colocar duas na forma gratuita, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que faz. E é o Super Trend. Vamos inserir o Super Trend e olha só que maravilha o Super Trend. Toda vez que você tiver essa linha verde, ele indica para você que é compra. Então você consegue, reverteu para a linha verde. A probabilidade de entregar alta, de entregar lucro para você é muito maior. Então olha só, imagine que você tivesse comprado aqui, ó, a 61 mil em setembro de 2024. Imagina só, você teria pegado uma alta aqui, ó, até o momento que ele começou a indicar a venda. Vamos pegar aqui, analisar desde esse momento que ele virou para o lado positivo, né?
aqui ele virou para o negativo. Olha só, você teria pegado uma alta de praticamente 80% sobre o seu capital investido. Percebe que essa ferramenta aqui auxilia também demais. Aqui ele indicou venda, aqui compra, aqui venda. Porém, olha só, quando indica venda e fica um longo período, realmente é venda. Aqui, nesse caso, se você tivesse conseguido vender nesse ponto, olha só quanto que você teria protegido seu capital, praticamente 25%. Então percebe como você tem ferramentas para analisar, para você mesmo estar tomando suas decisões e não depender de ninguém, não depender de dicas de ninguém. Olha aqui, mais uma vez, quando indicou compra, olha só a valorização. Aqui teve um leve período de venda, porém é o que eu falei para vocês. Você tem que analisar e ver se, e como o mercado oscila, não precisa vender logo de cara, mas mesmo que se você vendesse, assim que o super trend reverteu, já seria mais 20% de lucro. Agora, se você aguentasse mais um pouco e esperasse realmente ele indicar a venda novamente, como foi aqui, ó, já seriam mais 35% de lucro. Então percebe como as ferramentas auxiliam vocês? E tá, como que eu sei passar isso tudo para vocês? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse daqui é um certificado de um curso que eu fiz, tá, pessoal? Eu estou mostrando para vocês, eu me formei em 2021, então já tenho uma bagagem aí, já entendo um pouquinho de como funciona esse mercado de criptomoedas, já invisto algum tempo em Bitcoin, Ethereum, Chainlink. Então o conhecimento é primordial para você que está começando nesse mercado e quer investir em criptomoedas. É um mercado muito bom, só que você precisa ter conhecimento para você não se dar mal, principalmente ficar comprando criptomoedas ou altcoins em topo, sem saber se está no momento certo ou não. E aqui eu vou estar mostrando para vocês, ó. Eu concluí ele no módulo retrô ainda, só para vocês verem, está completo. E aqui dentro dele, ele é muito rico. Olha só para vocês verem aqui, ó. O módulo 4 aqui, Combine Price Action. Esse curso aqui, tá, galera, é do Augusto Bax. É um curso que é excelente, indico para vocês mesmo. Porque conhecimento é o que vai fazer você sobreviver nesse mercado de criptomoedas. E olha só, aqui você consegue aprender o que é rompimento, o que são canais estreitos e largos. Principalmente na prática você vai ter todas essas informações. Olha, aqui vai ter a explicação do Super Trend, da EMA8, indicador do MACD, RSI, como identificar a área, a zona do Smart Money. Galera, é muito rico esse curso. Você vai aprender muito com esse conteúdo desse curso. Aqui você consegue ver o que é o Price Action, você vai entender cada detalhe, cada tendência, cada ferramenta que você pode usar para fazer análise gráfica, que vai importar demais, entendeu? Você consegue unir tudo isso e aprender cada vez mais e conseguir lucrar e sobreviver nesse mercado de criptomoedas. Galera, é isso. Eu espero poder ter ajudado vocês com essas ferramentas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do curso, tá? Você pode clicar aqui, vai estar logo aqui abaixo. Entra lá, dá uma avaliada. Se você conseguir investir nele agora, chique, top. Se não, você continua buscando. Se inscreve aqui nesse canal para você poder ter esse tipo de conteúdo todo dia, aprender. Pode mandar suas dúvidas, que assim como essa aqui que eu respondi, eu vou tentar responder a sua também, para que juntos a gente consiga aprender o que é investir, tomar cuidado com o mercado financeiro, aprender o que realmente importa para você sobreviver ao longo do tempo e conquistar a independência financeira, beleza? Galera, então é isso, tá? Espero poder ter ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!